Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fura Pauta. Eu sou Rafaela Menezes, CEO e diretora criativa aqui da Sacra, e hoje o nosso papo ele desafia um pouco o nosso ritmo acelerado. Como ser artesanal em tempos de pressa? O meu convidado de hoje é um especialista no assunto, justamente por ter um empreendimento nessa área, e eu converso hoje com o Luiz. Muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Rafa. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obrigado por todo esse reconhecimento, especialista na área de fazer as coisas com calma. Nem tudo é feito com calma, mas o pão a gente faz com bastante paciência. Pra gente começar, Luiz, eu queria que você se apresentasse, quem é o Luiz e o que é a Trigol. Fala pra gente um pouquinho sobre a Trigol. Bom, acho que é meio difícil a gente falar hoje de Luiz sem Trigol, a gente já associa uma coisa com a outra, porque principalmente aqui em Campo Grande que eu vim para isso, né? A Trigol é uma padaria artesanal de fermentação natural e lenta, é importante a gente falar isso, que são duas coisas diferentes. E depois de uma vida inteira dedicada à vida acadêmica, trabalho em multinacional, eu e o Joaquim, que é meu sócio atual, meu marido também, a gente decidiu que queria fazer alguma coisa voltada para alimentação. E aí veio a primeira ideia, surgiu a Trigol mais ou menos por esse caminho. Não necessariamente Trigol, mas já tinha um esboço aí do que seria. Uhum. E como que foi? Você veio de um outro estado e veio para o Mato Grosso do Sul. Como que foi essa escolha de vir para o Mato Grosso do Sul? Como foi essa pesquisa? Como que foi na época para vocês? Cara, o que acontece? A gente morava numa cidade no interior de São Paulo, São José dos Campos, uma cidade relativamente muito grande. E a gente estava buscando em alguns lugares o que fazer, onde empreender. A gente só sentia a necessidade de sair realmente do mundo corporativo, que era muito exaustivo. E aí, quando a gente sempre vinha para Campo Grande por amigos aqui, então a gente estava sempre todos os anos aqui, a gente viu que faltava alguma coisa nesse sentido que a gente já queria. O Joaquim já estava estudando panificação, ele já estava interessado, sempre foi muito interessado por gastronomia. E numa dessas vindas a gente falou, cara, eu acho que ele tem um mercado, tem um nicho. A gente sabia que existia, que já tinha algumas pessoas fazendo, mas a gente não sabia quantas pessoas necessariamente estavam fazendo. E aí que veio a grande sacada, porque a gente entendeu que tinha gente fazendo, mas não tinha gente comunicando. Então, a gente falou, talvez essa seja uma oportunidade. E a gente tinha, na época que eu trabalhava com banco, eu tinha uma cliente que tinha uma padaria muito parecida no meu estado, que hoje ela na verdade é uma das inspirações. Elas vieram para cá, inclusive, quando a gente inaugurou, e a gente pensou, acho que pode ser que dê certo. Acho que Campo Grande estava em crescimento, está em crescimento, um crescimento bem acelerado. A gente falou, eu acho que Campo Grande pode ser o canal. E foi. E tá dando super certo, assim, 4 anos já no caminho. Ah, legal. E acho legal a gente falar o que é a fermentação, né? Porque muitas pessoas elas ainda confundem o que é fermentação natural e principalmente fermentação natural e lenta, né? Justamente pra gente ter essa diferenciação e falar um pouco mais do produto de vocês. Tá. São duas coisas, é sempre importante a gente falar isso, a fermentação natural e a fermentação natural e lenta, né? Que as pessoas geralmente associam muito uma coisa com a outra. Tem gente que faz só uma, tem gente que faz só outra. A fermentação natural, ela parte do princípio que fermentação, todos os pães são fermentados. Fermentação natural, a gente substitui o fermento biológico, o fermento químico, por um fermento vivo, um fermento que é produzido por nós mesmos, que é o levain. E a fermentação lenta é o tempo que ela leva para fermentar. Normalmente, padaria convencional, essas que a gente conhece de monte, fazem a massa, colocam numa câmara quente, isso fica durante 1 hora aquecendo, bota no forno, assa, e tem uma rotatividade muito grande de pão. E é um produto que acaba sendo muito mais de difícil digestão, porque ele está fermentando muito rápido. A fermentação lenta, não. Ela vai de 18, eu tenho pães hoje com 34 horas quase de fermentação. É um processo moroso, é um processo mais longo. Mas por que se a gente tem essa opção? Porque ele traz muito benefício, ele traz muita coisa positiva para a saúde. Toda aquela sensação de estufamento que a gente tem quando come alguma coisa, principalmente pão, carboidrato, esse tipo de coisa, vem muito desse processo rápido de fermento, né? Então, você pode entender assim de uma forma mais simples. Eu como uma coisa que fermentou rápido, aquilo cresce em mim, ele continua fermentando dentro de mim. Por isso que muita gente tem indigestão, fica muito estufado. A fermentação longa não. Ela fermenta tudo que ela precisa lá do lado de fora do nosso corpo. Aí quando ela vem com um pãozinho mais leve. Por isso que todo mundo tem aquela sensação, nossa, eu como pão e realmente não fico estufado. Então é basicamente isso, né? E o fermento natural, o levain, ele é uma bactéria. É uma bactéria que se alimenta da própria farinha e de
de água, e aí misturada com a farinha, a água, o gelo, o açúcar, acaba virando o pão. Ai, que legal. E assim, eu imagino que, tipo, aqui até eu acompanho vocês desde o início, assim, né? Uhum. Então, eu lembro que na época não se falava tanto em fermentação natural. Sim. Eu acho que hoje ainda começou a ter essa mudança justamente porque a alimentação da geração mudou, a galera tem procurado opções mais saudáveis. Então, acho que a fermentação ela também entrou aí. Mas foi um processo também de educar o público, né? Eu lembro que vocês Sim. passaram por esse processo também de educar, de dizer o que era, das pessoas irem na padaria e entender que aquilo não era um pão tradicional, um pão francês, mas sim uma nova forma de fazer o que todo mundo estava acostumado em umas padarias convencionais aqui da cidade, né? Uhum. Não, muito interessante esse seu ponto, Rafa, porque a educação ela é primordial em vários aspectos do negócio. Primeiro é realmente entender a fermentação natural, porque aquilo que eu disse no começo, quando a gente chegou, a gente falou, cara, tem gente que faz e tem gente que faz muito bem, Uhum. né? E isso é ótimo, né? Eu acho que ter concorrência é super natural e super legal, porque a concorrência ela serve de parâmetro, né? Sim. A pessoa ela precisa ter a mim e precisa ter o outro para ela comparar qual ela gosta mais e tira a gente desse estado de acomodação. Só que a gente percebia que, assim, tinha, mas as pessoas não entendiam muito bem o que era a fermentação natural. Elas associavam muito é um pão sem glúten, ou uma característica muito grande de pão de fermentação natural, é aquele pão azedo que a gente come, tem aquele gosto acético que a gente chama. Então a gente quebrou um pouco disso, porque a gente interrompe o nosso processo de produção antes do pão ficar azedo. A gente tenta deixar o pão mais palatável, mais próximo daquele pão que a população está acostumado. E a gente vem muito na pegada do quê? É um pão sem aditivo químico. Ele é um pão como qualquer outro, só que sem aditivo químico. Então é um pão que faz, acho que, é, tem mais benefícios para a saúde do que você comer um pão tradicional. E a gente foca muito nisso. Uhum. Então, assim, você passar por uma coisa, por exemplo, imaginar que você compra um pão no mercado, uma marca X dessas de pacote, que às vezes duram 3 meses, é um pouco absurdo você entender que você está ingerindo aquilo. Então, a gente veio com essa pegada de que, olha, é um pão que vai durar pouco tempo, é um pão que vai mofar rapidinho se você não comer, mas você consegue, por outro lado, conservar na geladeira por um tempo maior. Uhum. E vai muito nessa coisa de quem está buscando. E um desafio muito grande para a gente hoje é desassociar o terrorismo do glúten com o pão de fermentação natural. É Uhum. claro, o glúten a gente precisa ter muito cuidado para falar, porque tem gente que realmente tem alguma doença, tem alguma patologia relacionada à intolerância do glúten. Mas não é geral. Quem Uhum. pode comer glúten, eu acho que pode e deve consumir. A gente está falando de uma dieta de milhares de anos que está incluso o glúten, a lactose e vários outros elementos. Então, nem tudo está relacionado a isso, está muito mais relacionado ao processo e o que tem de químico nesse pão. Então, hoje, como você falou de educação, foi entender que é um pão natural, entender que está tudo bem você comer, como comer qualquer outra coisa, mas com moderação, claro, que isso não entra naquela categoria do que eu acho que é mais perigoso na alimentação, que são os ultraprocessados, então é uma coisa mais natural, e que sim, eu posso comer o glúten, eu posso comer o trigo. O segredo está na forma que a gente vai produzir isso, né? No Uhum. cuidado que a gente vai ter de processar todos esses insumos para virar um pão, alguma coisa de uma qualidade diferente. Muito legal. E na época, que vocês abriram a padaria, eu lembro que a galera ainda demorou-se um tempo para elas entenderem que aquilo tratava dessa questão da fermentação natural e lenta. Eu lembro que a gente fez a comunicação de vocês foi muito voltada no início para esse lado. E agora, que nem você falou, já mudou também o comportamento, né? As pessoas não Uhum. estão mais preocupadas se é um pão tradicional ou se é um de fermentação natural, mas sim se tem glúten, se não tem, se tem alguma... Eu tive um caso de uma amiga minha que a filha dela, depois agora ela tá com 2 anos, a bebezinha, né? Mas até 1 ano e meio, mais ou menos, eles achavam que ela tinha alergia a tudo, assim. Então era uma Uhum. preocupação muito grande da mãe procurar esse tipo de opção, assim, pra incluir na alimentação dela, sabe? Então eu acho que mudou também esse comportamento, das pessoas estão mais ligadas nesse quesito de saúde, igual você falou. Uhum. E eu também acho que é um processo educacional também disso, né? É. E a comunicação, ela faz muito parte disso. E vocês sempre foram muito ativos na comunicação, assim, da marca, né? Conta pra gente um pouquinho, eu acompanhei, pra quem não sabe. Trigol faz parte dos 5 anos da Sacra, inclusive. Sim. E eu lembro que a nossa comunicação, tava até relembrando, puxando alguns trabalhos, e um trabalho que a gente se orgulha muito aqui, é o do lançamento da marca, quando a gente Uhum. veio e lançou a Trigol aqui na padaria. Conta pra gente a história de como a gente criou aquela campanha. Gente, olha, assim, eu acho que
eu não preciso nem falar o quanto a gente é apaixonado pelo seu trabalho. Realmente a gente tá ali desde o comecinho. Eu lembro das conversas que a gente tinha lá no começo mesmo, antes mesmo de ter alguma ideia do que era padaria, e a Sacra foi fundamental nessa criação, de entrar nessa minha loucura. E eu acho que deu um match muito bacana, porque eu não sou nada convencional, e o que eu buscava sempre para uma pessoa ou uma agência que me acompanhasse, que me auxiliasse, era não ser convencional. E a Rafa sempre comprou minhas maluquices, enfim. E esse processo de forma de comunicar, como que a gente pensava, como que eu pensava, né? Porque, só para você entender como que funciona essa lógica na padaria. O Joaquim, ele é todo responsável pela parte de produção, de criação de produto, do que a gente vai vender, né? E eu vou cuidar da parte de como a gente vai vender. Então, a gente faz essa divisão assim. Se você perguntar pra mim coisa muito específica agora de pão, como é que faz, a gente vai se enrolar. Agora, da Aí o parte de Kim vem pra comunicação... cá, Kim. Ele tá ali porque ele é tímido, o negócio dele é ficar nos bastidores. Eu que sou sem vergonha mesmo. E então, essa coisa da comunicação era aquilo que eu falei no começo. Cara, estão errando na forma de comunicar. Como que eu falo um assunto complexo, porque é complexo. Se eu falar pra você, Rafa, fala pra mim de fermentação natural e lenta, você vai dar uma aula, porque ela já conhece tudo, porque eu enchi a cabeça dela com fermentação. Mas para as pessoas é um pouco complicado. E tem essa confusão realmente. Ai, não, é sem glúten, não, é saudável, não é saudável, qual que é a diferença? E eu falei, como que a gente vai fazer pra falar de forma mais clara? No começo a gente veio com uma pegada um pouco mais descontraída, né? E falava de uma forma um pouco mais leve, a gente já apelou para a parte de brincadeira, de ser uma coisa mais desconstruída, mas o negócio foi maturando e a comunicação vai maturando também, conforme a gente vai ficando mais corpulento no negócio, né? Sim. Então a Trigol chegou num estágio em que hoje é um pouco mais difícil eu falar com a minha audiência sobre alguma coisa, porque eles sabem tanto quanto eu. Né? Eles já estão mais acostumados tanto quanto eu, porque é aquilo que você disse, eles já estão buscando, as pessoas estão mais procurando isso. Então, hoje o nosso trabalho é muito mais esclarecer o que é e como chegar, ou como adquirir, ou como conservar, do que necessariamente falar do produto. Mas é o que você falou, um ponto super importante no começo, de educação, né? Porque, por exemplo, a Trigol, ela tem as peculiaridades. É uma padaria que fecha no sábado, meio-dia, e só vai abrir na segunda, né? Isso pra gente no começo e pra população no geral era aquela, nossa, mas como assim? Não funciona todos os dias, não tá aqui até 11 horas da noite, como uma padaria tradicional. Onde que eu vou tomar café no domingo? Onde que eu vou comprar meu pão no domingo? Isso é uma escolha estratégica, né? No começo, qual que era o nosso pensamento? Era assim, cara... Eu venho do mundo corporativo e a gente trabalhou, inclusive, antes de entrar no mundo corporativo propriamente dito, em shopping, em comércio, e, cara, era muito exaustiva essa rotina. E eu não queria aquilo pra mim e não queria aquilo pra minha equipe, né? Você, mais do que ninguém, sabe que no começo a gente trabalhava 19 horas por dia, tava lá o tempo todo. Hoje a gente já trabalha muito menos, né? A gente já não fica full time no negócio, a gente tá numa parte mais estratégica. Sim. Mas o meu time tava lá. Então, eu precisava fazer isso pensando no meu time. Eu quero que tenha mais qualidade de vida. Mas como que eu falo isso para a população em geral, né? Hoje já não é mais um problema. Eles já sabem que a padaria fecha meio-dia no sábado. E eles já se educaram. Então, a comunicação ela foi muito voltada para isso. Para que as pessoas entendessem que tá tudo bem. O pão consegue durar até segunda-feira para você comprar um pãozinho fresquinho. Claro, não sou uma padaria que tem fila às 6 horas da manhã para comprar pão, porque geralmente não é o pão que as pessoas buscam para o café da manhã. Mas é uma padaria que tem fila 4 horas da tarde, porque é o pão do final do dia, é o pãozinho do lanchinho, daquele happy hour. Mas a comunicação, assim, ela veio muito pesada, muito forte nesse sentido, de entender as minhas peculiaridades e a necessidade do público, o que o público precisa, juntar essas duas coisas e colocar principalmente de forma clara. Né? Vamos fazer um vídeo batendo massa. Cara, ninguém quer ver massa crua batendo, entendeu? Isso não dá vontade de ninguém comer. Sim. Mas as pessoas têm dúvida de como guardar esse pão, as pessoas têm dificuldade de como cortar esse pão. Com que combina com o quê? Entendeu? Que momento que eu posso comer esse pão? Aquele pão ele faz o quê? Ele tem gosto do quê? Então, eu acho que a gente passou muito mais para a comunicação nesse sentido. Sim, tanto que você falou sobre essas necessidades das dúvidas do cliente mesmo. A gente gravou, acho que foi o primeiro episódio que a gente gravou aqui,
que eu falei que as marcas que entendem que elas não podem ser mais a protagonista da própria história. O cliente tem que ser o protagonista. E eu acho que a Trigol, ela sempre teve esse viés de colocar sempre as dúvidas do cliente, o que o cliente vai pensar a respeito daquilo, sabe? No sentido, assim, de quando você fala que, poxa, as pessoas estão com dúvida de como conservar o pão na geladeira, isso é uma rotina de quem tá de casa. Comprou o pão com vocês e foi pra casa pra consumir ele e teve essa dificuldade de guardar. E você comunicar isso, você entra dentro da casa da pessoa também, sabe? Sim. Então, é uma forma muito legal e eu acho que vocês conquistaram esse mercado também justamente por essa proximidade. Vocês sempre foram muito próximos com o público final de vocês, assim, da padaria, né? E é uma coisa que a gente faz muita questão, e assim, por mais que o negócio tenha atingido uma maturidade, hoje a gente faz questão o tempo todo de estar no negócio, porque é ouvir o que as pessoas têm para dizer. E o balcão, ele traz muito isso pra gente, né? A rede social traz um ou outro que tira uma dúvida pelo WhatsApp, ou que manda alguma DM no Instagram, alguma coisa assim. Mas o balcão, o contato no balcão, acho que ele é fundamental para isso. O Joaquim faz isso brilhantemente, ele conhece cliente por nome, ele passa horas conversando, ele tem mais essa facilidade de comunicação. Eu me esforço para ser mais assim, mas é porque, gente, eu não consigo gravar o nome das pessoas, então eu evito fazer porque eu tenho essa dificuldade, né? Às vezes chega a pessoa lá, o Joaquim tá conversando, quem é essa pessoa? Eu falo assim, Luiz, quem é? Eu tenho essa dificuldade. Então ele faz esse papel. E esse negócio de estar ali faz a gente ouvir muitas pessoas. No começo, bem lá no começo, você, empreendedora, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Quando alguém chega para falar algo sobre o seu negócio, principalmente quando você está começando, você fica muito receoso de ouvir. Porque você tem muita convicção daquilo que você está fazendo. Você é certo, não, é isso, eu desenhei isso, é aquilo que eu faço. Com a maturidade, você vai entendendo que algumas coisas que as pessoas estão dizendo são para o seu crescimento e algumas coisas te cabem. Então, a gente começou a praticar isso lá dentro. Quando a pessoa fala para mim assim, ai, nossa, eu comprei o pão ontem, mas o pão ficou duro. Mas você conservou de forma correta? Aí vem a sacada da gente colocar atrás da sacola a forma de conservação. Mesmo assim, as pessoas ainda não liam o que estava escrito. Como que a gente sana isso? Então eu vou fazer com que os meus atendentes falem sobre a conservação. Olha, atrás do saquinho tá escrito como conservar e não sei o quê. Não tá funcionando, então a gente vai dar um saco plástico junto e vai orientar ali na hora. Não tá funcionando, então a gente vai falar isso na rede social. Então é muito do ouvir, do que a gente está entendendo, do que as pessoas estão falando. E qualquer questionamento hoje, ou qualquer coisa que seja levantada, a gente está de radar pronto para entender, absorver, ver se vale a pena a gente mexer em alguma coisa e mudar. Então tem essa dinâmica, né? Por exemplo, a gente entendeu que as pessoas gostavam muito de um pão de forma, né? E gostavam muito também do pão clássico, que é aquele pão redondo parecido com o italiano. Por que não criar, então, um pão de forma com a massa do pão clássico? Poxa, quando a gente lançou isso, virou um sucesso. Mas é porque a gente parou e escutou. Então, eu acho que o grande segredo disso tudo é você escutar. É você ter essa escuta ativa, né? Porque a gente está falando muito de comunicação e a gente pensa na voz ativa, mas a comunicação, ela está muito relacionada àquilo que você escuta e falar exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Claro, da sua forma, no seu tom, colocando o seu conteúdo. E a gente entendeu isso com o tempo. Hoje eu me orgulho bastante do trabalho que a gente faz de comunicação, mas quando eu olho lá para trás eu falo, gente, é sério que tem coisa que a gente fazia que era desse jeito? Mas a gente vai criando maturidade, vai criando corpo e vai sendo cada vez mais assertivo, né, nesse ponto. E eu também vejo que, sei lá, quando a padaria inaugurou, vocês também estavam aprendendo, era uma cidade nova, era um público novo, era um produto novo, querendo ou não, que vocês também estavam aprendendo. Kim, eu lembro o quanto o Kim ficava dentro da cozinha, trabalhando e tal. Então, também foi uma construção conjunta, né? Tanto dos clientes quanto a padaria em si. Eu acho que o crescimento, ele foi meio andando em conjunto com o que o público estava pedindo e o que vocês estavam enxergando também, assim, né? Sim. E eu acho que a comunicação da Benda Trigol, da marca Trigol, ela começou também a ter essa robustez, eu digo. Não vejo nem como uma marca madura, mas é uma marca que tem robustez hoje, sabe? Vocês trouxeram uma coisa que eu achava fantástico, assim, que foi a questão do posicionamento de vocês de ser uma padaria diversa, de ser a padaria mais legal da cidade, porque tinha essa vibe alto astral. Hoje eu vejo que continua essa essência, ainda tem lá na padaria, mas vocês conduziram de uma forma muito legal, aonde isso aqui não é um café, isso aqui é uma padaria, né, que eu acho que era a principal queixa na época também que vocês tinham. As pessoas estão vindo aqui, estão tomando café, mas não estão levando pão. E a gente tinha uma padaria. Então, acho que toda a comunicação que vocês fizeram levaram para que hoje as pessoas consigam valorizar o pão
E o café ser a experiência adicional, sabe? Sim. E não só essa troca. E é muito legal você falar isso, Rafa, porque é exatamente isso. Quando a gente. Antes a gente ficava muito bravo com esse negócio. Não, mas eu não sou um café, eu não sou um café. Mas a gente começou a entender que o nosso problema estava justamente da forma que a gente estava comunicando. Uhum. Porque eu brinco assim, aqui em Campo Grande, duas coisas que tem bastante: café e conveniência. Então, e espetinho, tem muito. E farmácia. Fecha e farmácia. Então, fecha um, abre outro, fecha um, abre outro. Então, é muito normal. Sim. E a gente tem um ambiente diferente das outras padarias que são concorrentes nesse mesmo produto. Um ambiente que faz essas duas experiências, o pão e o café. Uhum. Hoje, tranquilamente, 80% do nosso faturamento é proveniente do pão. Então, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente mirava. Tanto que os nossos planos futuros hoje estão totalmente voltados a pão. Então, se vier uma Trigol, pode ser que venha aí, não sei. Uma Trigol 2, novidades. alguma coisa assim, vai vir muito focado para isso. Mas a gente aprendeu a comunicar dessa forma. Não adiantava só eu querer dizer, cara, a gente tem um café legal, a gente tem um sanduíche bom, que é feito com o nosso pão, tem toda a particularidade, eu não vou mais ficar brigando porque as pessoas querem ir lá só comprar pão. Eu tenho que fazer, só tomar um café. Eu preciso fazer que elas entendam que isso aqui é uma padaria, e isso foi com o tempo, isso foi com a comunicação. Uhum. A gente foi levando, foi ajeitando. Eu acho que a questão de ser descontraído, a gente mantém, mas eu acho que com uma senioridade diferente da que a gente tinha, Uhum. né? Realmente, no começo, tinha dia que a gente falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Uhum. Né? E as pessoas não sabem que é assim, porque elas acham que o negócio nasce e que você nasceu especialista. Gente, abre uma empresa, nasce um empreendedor junto. Sim. Né? Diferente de quem já tem um know-how, que já está empreendendo há muito tempo. Mas eu abri a padaria, eu tinha 30 anos, Joaquim tinha 35, então a gente não tinha... foi a primeira experiência com empreendedorismo, foi a maior loucura da nossa vida. Mas deu muito certo, Sim. porque a gente buscou, principalmente porque o Joaquim é absurdamente dedicado. Então, assim, o pão para chegar no estágio que ele tem hoje, ele passou por 95 processos de mudança, Uhum. de adaptação. Não é uma receita que hoje você vai jogar na internet e vai achar, é uma receita própria, que combina todas as técnicas possíveis que o Joaquim aprendeu. Então, é essa evolução, é essa coisa do acompanhar realmente o ritmo do mercado, é saber o que as pessoas estão falando. Um exemplo muito legal disso tudo, que era uma coisa que a gente pouco fazia, eu acho que você deve ter visto, foi um post brincando com a morte da Odete Roitman. Uhum. Que assim, foi uma coisa completamente despretensiosa, e eu vi alguma coisa na internet e falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Sim. E eu criei ali muito rápido e foi um negócio que organicamente viralizou, porque tava ali, Sim. entendeu? Apesar de não ser hoje uma característica da nossa comunicação, foi muito lá atrás, a gente buscava muito gancho do que estava acontecendo no momento, eu senti que aquele era o momento de fazer aquilo. Uhum. Eu acho que aquilo seria interessante, vamos brincar com isso. Depois ainda a gente postou o negócio daquele, e passou, sei lá, uns 15 minutos, um amigo meu advogado falou assim, cara, você tá tomando cuidado com direito de imagem? Eu falei, olha, eu nem tinha pensado nisso, e realmente, né, a gente correu um risco, mas eu falei, não tenho pretensão de que esse post viralize, que isso vai chegar na atriz e não sei o quê, mas foi uma coisa que valeu e foi muito interessante. Então, mas o que eu tô querendo dizer com isso? A marca, ela se criou de uma forma que ela tem flexibilidade de falar isso. Exatamente. Hoje tem marcas que não podem fazer uma brincadeira nesse tipo ou passar por um tom um pouco mais irônico, porque o público dela não vai entender, porque ela tem uma certa rigidez e tudo bem, isso tá dentro do escopo da criação e da marca dela. E a Trigol, ela se criou muito fluida, né? E se você for pensar, já é muito louco, porque assim, chama Trigol, entendeu? Assim, o que isso quer dizer? Existia até uma dificuldade. Rafa, no começo, você vai lembrar disso, as pessoas passavam e falavam, nossa, eu achava que era uma loja de imóvel. E aí eu falei, cara, a gente tem um sério problema de comunicação. Sim. Entendeu? E como que a gente vai trabalhar com isso? E foi ali. E eu acho que o trabalho de brand de vocês também, ele foi construído nisso. Com o que as pessoas falavam, vocês automaticamente já mudava. Tipo assim, puta, nosso nome tá confundindo com uma loja que não tem nada a ver com a gente. Vocês colocaram lá no letreiro de vocês, padaria artesanal. Depois veio os adesivos na vitrine, pra ficar visível pra galera, pra eles entenderem de fato que era uma padaria, que se tratava do negócio de vocês. Então, eu acho que essa construção do brand também foi muito importante, né? Foi um papel muito legal. Pra você ter noção, quando nasceu
a ideia da Trigol, ela ia se chamar Casa Levan. E aí a gente, cara, eu tava achando o máximo, né, Joaquim? Esse nome, eu falei, que legal, que nome sênior, que não sei o quê, mas ele não dizia nada. Primeiro porque as pessoas já têm dificuldade de falar a palavra Levan, que é o nome da nossa razão social hoje, mas quando a pessoa olha, ela fala Levain. E aí já ia criar um certo conflito da Casa Levain, nunca ia ser a Casa Levan. E aí a gente pensando, falei, cara, preciso criar alguma coisa que tenha relação com trigo, as pessoas consumirem trigo, vamos colocar um verbo na palavra. E aí o trigou, vir do verbo trigar, alguma coisa muito maluca assim, e funcionou e colou. E hoje as pessoas já reconhecem, elas já sabem que trigou. E tanto que, nunca vou esquecer de uma cliente que fala, ela entrou junto com outra, e ela falou assim, mas você tem algum produto? Aí uma perguntando, né, outra do lado, você tem algum produto sem trigo? A mulher falou assim, amiga, chama Trigol. Então, assim, tem trigo em tudo que tá aqui. E sim, gente, tem trigo em tudo que tá lá. Então, assim, fica claro para algumas pessoas, mas para outras, nem tanto. Mas eu acho que é isso que você falou. A gente, o tempo todo, tava nessa coisa de olhar. E pra gente, esse tempo que levou pra gente construir foi muito importante, Rafa. Porque, assim, é muito... Você que tem contato com bastante empresa, vai falar com mais propriedade do que eu. Geralmente aqui em Campo Grande as coisas abrem e elas explodem no começo. Sim. Né? E se você não tiver um know-how, uma experiência ou estiver uma equipe preparada para aquilo, você se queima no começo. Eu tenho certeza que se a Trigol tivesse o movimento e o fluxo que ela tem hoje no começo, eu não tava mais de porta aberta, porque eu, o Joaquim e nem a minha equipe estava preparada para isso. Você que come o mesmo lanche, gente, a Rafa come há 4 anos o mesmo sanduíche. o Totti Caprese vai virar Rafaela. A partir do que Rafaela. Você viu que ele evoluiu muito do primeiro para o último que você comeu lá na semana passada. Sim. Né? Então a gente realmente foi aprendendo com o negócio. E hoje a gente tem a maturidade de entender que, graças a Deus, que eu abri a porta no começo e tinha 10 clientes por dia. Né? Hoje, se eu abro e não consigo dar conta e tenho fila de espera no final de semana, hoje eu tenho estrutura e capacidade e consegue manter o negócio ali sem dar problema. Se fosse no começo, não tinha dado certo. Então, mas pra gente entender isso também levou tempo. Sim. Né? A gente precisou, porque assim, a gente falava, meu Deus, o que a gente tá fazendo de errado? Nossa avaliação é nota 5, a gente tem 5 no iFood, mas as coisas não funcionam, o que tá acontecendo? Eu preciso vender. Precisava de tempo, realmente. Mas aí 2 jovens empreendedores querendo fazer dar certo, arriscando tudo, entendeu? A gente não tinha nem dinheiro pra abrir a padaria e tudo que a gente tinha tava ali. Precisava funcionar, mas funcionou no tempo que tinha que acontecer. E eu acho que essa é a maior dica para qualquer um que tá fazendo qualquer coisa. Tem que ter tempo, você tem que ter paciência e tem que ouvir, principalmente ouvir. Eu acho que, assim, muito se fala, voltando para a questão do branding, que branding é sempre no longo prazo. Eu acho que vocês têm as duas coisas. Vocês têm essa robustez que você traz de maturidade da marca hoje, que essa consciência que você tem, de que lá no começo você não tinha equipe, você não tinha capacidade para atender o público que a gente desejava, inclusive, né? Era um desejo de vocês, eu lembro da época. Como hoje, eu acho que isso é uma consciência empresarial muito legal, de você trazer isso na sua fala, mas também essas pequenas ações, porque eu lembro que vocês eram ativos ao ponto de, tipo, não, a gente vai colocar o letreiro, mesmo que vai sair da aplicação do nosso logo, que não tem nada a ver, a gente vai colocar o letreiro porque a gente quer informar. E essas pequenas coisas começaram também a educar e trazer cliente para vocês, Sim. Né? Então, teve esse longo prazo aí de 4 anos para ter o que é hoje, né? De questão de produto e tudo mais. Mas a questão da marca de vocês foi uma coisa que vocês fizeram ações de brand muito rápido e que também deram resultado na época rápido. Né? Então, a gente, eu brinco que o brand, beleza, ele é visto no longo prazo as ações completas para uma construção de marca bem feita, como vocês são hoje. Se a cliente entra na padaria e fala, olha, é Trigol, tem tudo trigo, tipo, é porque ela já tem uma consciência muito legal daquilo que vocês comunicaram esses 4 anos. Então, aí vem a questão do longo prazo. Mas vocês foram uma marca que sempre tiveram muito atentas a isso, a fazendo coisas que, vamos trocar a embalagem, vamos colocar a descrição no saco do pão pra galera conseguir ter. Então, essa consciência vocês sempre tiveram, assim, que era importante fazer e comunicar e deixar mais fácil possível pra quem tava consumindo o produto de vocês. Sim. E eu acho que uma coisa que é muito interessante, Rafa, é que você precisa, dentro daquilo que você faz, daquilo que você tem convicção, é ser ousado.
Uhum. Você falou no começo sobre a primeira campanha que a gente fez, que foi um panfleto, que era um saco de pão. A ideia do Sim. saco de pão foi sua, inclusive. E a frase era: quem é você na fila do pão? Eu adoro essa frase, O meu que a Deus. gente queria com aquilo? Quando eu olho e falo, cara, pra Campo Grande a gente foi muito ousado, porque Sim. aquilo era uma coisa que mexia com as pessoas. E eu lembro até hoje, a gente não tinha pouquíssimos seguidores no Instagram, a gente fez uma ação pequenininha, distribuiu, colocou no carro das pessoas esse saquinho de Ah. pão. E eu lembro até hoje das pessoas postando stories, falando assim, cara, eu não conheço essa padaria, mas olha aqui, quem ela tá Aham. pensando que é, quem sou eu na fila do pão? Eu quero ir lá saber. Sim. Então, assim, a gente nunca teve medo disso, né? A gente nunca teve medo do ridículo, a gente nunca teve medo de se expor. É claro que para você fazer isso, para você se expor isso, você tem que estar mais disponível, você tem que ser menos inibido. Por isso que o Joaquim não aparece tanto, porque ele é muito tímido. Aham. E eu não tenho esse problema. E hoje, no começo teve essa repercussão e tudo mais, mas hoje a marca tem tanto a nossa cara e as pessoas vinculam tanto a minha imagem, principalmente com a Trigol, que eu fui passar no médico esses dias, o médico falou, eu te conheço, não sei o que, eu falei, eu sou da Trigol, não sei o que. Fui fazer uma cirurgia, eu tava no centro cirúrgico, me preparando, a enfermeira falou assim, eu conheço você de algum lugar. Eu falei, meu Deus, que Uhum. medo. Eu falei, pode ser. Ah, não, eu vejo você no Instagram. Ai, da padaria, gente, eu amo tal pão, tal pão, tal pão. Tava na academia treinando, a mesma coisa. E quando a gente fala, parece muito, muito clichê esse negócio de que a marca precisa ter uma cara, né? E eu Uhum. demorei também para entender que essa cara poderia ser a minha. E hoje é. Então as Uhum. pessoas não conseguem associar muito bem. Tanto, só que daí tem um problema muito sério, que é eu sou uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer as pessoas, né? Aham. E aí as pessoas às vezes chegam achando que eu conheço todo mundo, e eu não conheço, porque elas me veem Sim, e eu não vejo elas. sim. Daí eu tento realmente, mas aí esse papel da pessoa que acolhe, que recebe, que sabe nome por nome, fica ali pelo Joaquim. Mas é muito interessante, Rafa, esse negócio de, cara, funcionou. E o negócio, a campanha do saquinho de pão, tem gente que tem esse saquinho até hoje. Nossa, 4 anos Que depois. lembra dessa Sim, coisa de assim, gente, olha, eu não sabia nem o que era esse produto. sim. Mas quando eu recebi esse negócio, eu falei, é uma afronta, eu preciso lá conhecer, né? Eu moldurei o meu tá num quadrinho Não até é. hoje. Foi muito Então, legal, essa ação foi muito bacana. foi muito legal. Então, assim, a gente sempre tentou de tudo, você sabe. Sim, Mídia impressa, outdoor, Instagram. Eu acho que hoje a nossa principal ferramenta de comunicação é o Instagram. sim. E funciona muito pra gente. Eu acho que hoje é a única coisa que a gente faz de mídia. É o WhatsApp, coisas assim, que cartão fidelidade. Cara, quando a gente chegou aqui, a gente não ouvia falar de cartão fidelidade para padaria. Eu nunca vi uma padaria com cartão fidelidade. A Aham. gente começou num primeiro modelinho, de um papelzinho mesmo que as pessoas carimbavam, que quem fez foi a Sacra. Tudo que a gente tem de coisa, né, feito pela Sacra, não adianta fugir. Então, assim, quando a gente lançou isso, hoje a gente veio com cartão fidelidade versão 2.0, que é um negócio digital. Então as pessoas acham, gente, que legal, como assim? Eu Uhum. compro hoje na padaria, eu tenho um cartão no meu celular, igual cartão de banco. Nossa, que legal. E a gente vai buscando o tempo todo essas coisas, porque assim, Rafa, eu não inventei a roda. Eu não Uhum. inventei o pão de fermentação natural, isso já existe. Sim. O que a gente entendeu foi, eu preciso comunicar isso de forma que as pessoas entendam. Eu preciso trazer as pessoas para cá. E é isso que a gente faz hoje. E é muito legal, me conta um pouquinho da diferença que você sentiu quando você parou de só postar os posts de foto, de produto, que a gente já teve uma época que a Trigol Uhum. fazia muito isso, né? Mostrar o pão, vamos mostrar o produto. E aí teve essa troca na comunicação de vocês que você saiu dessas fotos ou posts normais e a sua imagem começou a aparecer você mordendo pão, você mostrando o produto, você falando sobre aquilo. Que diferença que você sentiu quando você fez essa ação? Olha, eu, como qualquer empreendedor, tinha um certo receio dessa exposição. De Uhum. colocar a cara ali para aparecer e tudo mais. É um medo Mesmo, comum. é um medo comum, é muito comum, porque assim, as pessoas olham para Sim. você, por exemplo, Rafa, empresária, dona de agência, ela fala, meu Deus, essa menina aqui tá estourando de ganhar dinheiro, né? Olha lá, empresária super chiques e famosos. Mas não é assim, a gente tá ali na relação, buscando o nosso e tal, e cria um pouco de medo dessa exposição. Tanto que, por exemplo, eu lembro que um primeiro post que viralizou, assim, que a gente bombou, foi um post com uma foto da minha mãe.
que ela que faz as empadas da Trigol, né? Empada maravilhosa. Beijo, mãe. E chegou no momento que eu falei, eu acho que não precisa dessa exposição, porque eu tenho um pouco de medo do que as pessoas podem, né? Aham. Mas eu aparecer, tava tudo bem. Eu falei, é só responsabilidade minha, sou só eu apareço, e quem quiser ali me achar na rua, meu Deus, que medo. Foi muito numa bobeira. Eu lembro que eu estava no estacionamento de um mercado, eu acho que era o 3º ou 4º mercado que eu tinha ido. Você vai lembrar desses stories, comprar azeite. E eu não achava o azeite da marca que a gente precisava usar, e era o 3º mercado. E eu fiquei tão indignado que eu abri o stories assim e falei, eu vou falar sobre o azeite. E, cara, aquilo teve uma repercussão muito positiva. Sim. Aí me acendeu um alerta, eu falei, cara, eu preciso conversar com a minha audiência. Porque a foto do pão, não sei o quê, tá todo mundo fazendo. Uhum. Né? Aquela brincadeira que eu falei, ninguém quer ver massa de pão batendo o tempo todo. Ninguém quer ver só foto de pão batendo o tempo todo. Como que eu aproximo? Como que eu faço as pessoas entenderem que, cara, que gostoso comer aquilo, né? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver, tem muita gente que faz isso, principalmente com doce, que mostra, que come, que fala, olha, é de verdade. E eu precisava trazer aquilo para a vida real. Então eu comecei a fazer pequenas coisas, né? Fazer um vídeo falando de alguma coisa, um vídeo comendo pão. Levei para dentro da minha casa alguns vídeos. Uhum. Então, assim, quando a gente fez uma campanha de inverno, no frio, a gente fez uma campanha com os meus cachorros. Os cachorros de roupinha, uma mesa com pão, e aquilo foi aproximando as pessoas. Hoje é muito natural. Uhum. Então, por exemplo, hoje toda vez que eu vou falar de fornada de panetone, inclusive já tem panetone, a Rafa já garantiu dela fazer meu jabá aqui rapidinho. Sim. Eu só faço com vídeo. Ou comendo panetone, ou falando que amanhã tem o panetone, usando de várias estratégias. É claro que você sabe que não é só abrir uma câmera e sair falando bobeira, você tem que saber o que você tá falando ali. Tem que ter intenção, né, Lu? Tem que ter intenção. E hoje é muito mais natural. E isso dá muito mais retorno. Sim. E eu comecei a entender que quando eu fazia isso, as pessoas falavam assim, nossa, eu vi seu vídeo lá no Instagram, aí eu quis vir conhecer seu pão. Coisa que não acontecia só quando eu postava a foto do pão aberto, ou fazia um vídeo cortando o pão, enfim. Então a gente vai aprendendo também, né? E assim, cara, você sabe, comunicação é aprendizado o tempo todo, as coisas mudam muito rápido, né? Então você tem que estar ali surfando sempre uma moda diferente. Eu acho que esse modelo de comunicação, que nem você falou, a internet é uma coisa louca, porque o que funciona hoje, amanhã não funciona mais, e cada hora é uma trend que entra no momento, é uma plataforma que entra de nova aí pra gente aprender. Mas o que eu tenho percebido é que a comunicação de marcas que fazem justamente essa mescla e o equilíbrio, porque acho que tem que ter equilíbrio em tudo. Você não vai expor o teu dia a dia ali, porque você não é influencer. Você é influencer da tua marca, mas você não é esse papel, né? Então, você lida muito bem com esse equilíbrio, mas aquelas pessoas criadores de conteúdo pessoal, ou marcas mesmo, que conseguem falar de uma forma que o público vai entender, que vocês fazem isso muito bem, né? De mostrar o que é, tipo assim, difícil de entender por uma linguagem mais fácil. E, ao mesmo tempo, não perder a essência da pessoa. Então, você é um cara super alto astral, você comunica na conversa de balcão, não dá pra ser diferente do que o seu vídeo no Instagram, sabe? Sim. E eu acho que o erro da galera tá nisso, de tentar performar uma coisa nos vídeos e não sustentar isso no presencial, sabe? E a Trigol, ela tem muito essa característica de que vocês são vocês da forma como tá ali, o que acontece na padaria. Quem vê o Instagram e tá na padaria vai ter a mesma experiência, assim, que eu consigo visualizar, sabe? Sim, isso é uma das coisas que a gente faz muito questão, porque assim, existe uma marca de fast food super famosa, que tem um sanduíche que a gente consome desde criança, e que quando você olha a foto, ele é maravilhoso, mas quando você come o sanduíche, ele continua maravilhoso, mas ele não tem nada a ver com a foto. Então, é uma das preocupações que a gente tem. Eu não posso pegar o melhor pão que eu tenho na vitrine e tirar uma foto super mexida e editada. Alô, publicitários. E a hora que o cara chega, não é aquilo, né? E isso também se refere ao conteúdo que a gente grava, aos vídeos que a gente grava. Quando você que geralmente fez bastante coisa comigo, você sabe que eu não gravo nada editado e cortado. É sempre um take só.
Sim. Não é porque eu tenho facilidade. Claro, tenho uma facilidade, mas é porque isso passa naturalidade. Eu odeio corte. Eu não gosto daquele negócio que tá cortando, tá cortando, tá cortando. Eu falo, cara, esse cara não consegue completar uma frase. Aham. E isso não passa credibilidade pra pessoa. Sim. Então, assim, quando eu faço, eu erro, eu me atrapalho, mas tá tudo bem, porque isso passa naturalidade. Uhum. Entendeu? E eu acho que é isso que as pessoas estão tentando, ou elas se aproximam daquilo que é mais natural. Poxa, eu falo que eu vendo um produto natural. Aham. Eu tenho um vídeo todo editado, cheio de filtro, que não sei o quê. Tem hora que eu olho o meu vídeo e falo, caraca, mas eu tô com uma espinha enorme, gente. Olha, eu tô com a barba feita. Mas é feia, mas é como a pessoa vai me encontrar no balcão. Aham. E esse negócio de a pessoa vai me encontrar no balcão é uma coisa que, assim, a gente precisa tomar cuidado o tempo todo. Porque, Uhum. cara, eu não tô sorrindo o tempo todo. Eu não tô feliz todos os dias. Uhum. Mas eu coloco isso no Instagram. Sim. Quando eu posto. Então, a expectativa da pessoa que vai lá e de repente quer me ver, ela vai esperar ver a mesma pessoa, O Luiz Alegre lá do vídeo, né? né? Então, eu também não posso ser muito alegre o tempo todo no vídeo, porque eu não tô assim o tempo todo, entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho que ser natural, né? E os meus vídeos são bastante diretos, porque eu também sou uma pessoa muito direta. Aham. Então, eu tento fazer isso para que não exista uma decepção na hora Sim. que chegue, né? É claro, não sou influencer de nada, as pessoas não estão indo lá para me ver, mas eu tô influenciando a minha marca. Então, Sim. quando a gente faz alguma coisa assim, eu não gosto de edição, eu não gosto de muita maquiagem, eu não gosto de muita coisa, porque precisa refletir exatamente aquilo que a gente vende. Uhum. E é aquilo que você falou e chamou a atenção aí dos publicitários. A gente tá muito focado em vender uma coisa muito perfeita e perfeição não existe. Uhum. Vende, mas a perfeição não existe. Sim. Então, E é tão mais gostoso mostrar o processo também, né? Mostrar o processo de que você tá aprendendo, de que você tá reformulando. A Sacra mesmo tá passando por esse processo, né? A gente Uhum. tá indo aí, mês que vem a gente faz 5 anos. olha que legal, gente. Graças a Deus. Eu vi a Sacra nascer, gente, eu posso falar isso. E aí, a gente vai fazer 5 anos e eu converso muito isso com a turma. Tipo, cara, a Rafa de 5 anos atrás é totalmente diferente da Rafa de agora. Uhum. E a minha marca precisa refletir isso. Sim. Então, ela tá caminhando e a gente tá aprendendo junto, sabe? Vocês foram clientes ótimos que a gente até me emociona de falar, porque vocês são pessoas muito especiais, que me apoiaram muito no começo. Obrigado. E... Aí, Thiago, vou começar a chorar aqui. Gente, já que ela falou sobre isso, eu quero falar, porque a gente teve uma conversa muito séria. A Rafa é uma pessoa incrível. É uma menina de 20 anos, porque ela tem 20 anos, tá? 1,5 m de altura, Sim. mas com um know-how, com uma experiência tão grande. E eu via tanto potencial naquela menina. Eu nem sabia o que eu tava fazendo da padaria, mas eu olhava pra você e falava, cara, vai, porque você Sim. Só um parênteses, eu tinha que falar isso. Então, 5 anos de Sacra não é à toa. Sim. Eu acho que isso é muito mérito de você e da sua equipe maravilhosa. O Thiago também, que tá lá desde sempre. Ontem ficou lá cheirando panetone sem poder comer, coitado. E é muito isso mesmo, da questão da maturidade. Também é legal pra gente ver essa maturidade, porque do outro lado, realmente, é outra Rafa, é outra conversa, é outra forma de falar, é outra forma de se posicionar. Isso é a sua marca. É a mesma coisa que acontece com a gente. É uma forma diferente de se posicionar e é uma forma diferente de se colocar realmente no mercado. A gente é muito conservador em muita coisa, parece que não, mas a gente é muito neutro em muita coisa. Sim. Mas é porque o mercado exige. Uhum. Eu não posso abraçar determinados públicos. A gente, inclusive, já foi cobrado algumas vezes em relação a isso. Uhum. Só que a minha marca, ela não tá ali pra levantar bandeira nenhuma. A única coisa que ela quer levantar é, gente, eu vendo um pão muito gostoso, que cabe no bolso de todo mundo e que você precisa provar. Uhum. Então é isso que a gente busca, que a gente foca hoje. Sim. Ai, cara, então, eu quis trazer vocês aqui também, justamente pra gente ter essa troca, porque eu acho que foi uma construção muito bonita. A gente tá acompanhando desde o começo, vocês acompanharam a Sacra desde o começo. Sim. E a gente acompanhou a construção de vocês. Então, acho que a nossa relação de nós três aqui, o Thiago também pode participar disso, é porque acho que foi essa construção conjunta, né? Sim. Vocês também viram que a gente errava, o que a gente precisava melhorar, a gente também pontuava o que vocês também tinham que melhorar, e foi uma construção em conjunto. Então, acho que isso é muito bonito, muito legal, assim. Mas, Lu, me fala um pouco o que você... Dessa sua experiência mesmo, porque acho que foi também uma construção e uma... Hoje você tem mais facilidade, eu acredito, para gravar vídeo do que um tempo atrás. Também foi construído isso com a prática. Mas uma dúvida que, assim, sei lá, 80% dos empresários que eu atendo tem muita dificuldade, ou de que se eles vão aparecer,
ou como eles vão aparecer, sabe? É. E quando você traz isso de, tipo, de ser o mais natural possível, eu acho muito legal porque reflete muito o que a Sacra traz pra eles, assim, né? Uhum. No sentido de, cara, você tem que falar como você fala, não como o outro que você tá se comparando fala, o outro quer falar. E eu acho que tem muita gente que, sei lá, tem muitas ideias boas de negócio e não faz, porque tem esse medo, essa crença que não tá no momento certo, não tá pronto pra isso. É. Então, você que tem essa experiência, me conta o que você fala pra essas pessoas. Cara, primeira coisa, naturalidade não se compra, né? Hoje a gente vê muitas pessoas tentando colocar a naturalidade e não se compra. O que a gente precisa entender? E o que eu entendi? O que eu faço de bom? Ou o que eu faço de legal? Eu sempre gostei de falar. Opa, então acho que eu preciso falar. Eu vou colocar minha cara, eu vou fazer os vídeos, eu vou ser o protagonista dos meus vídeos, eu não vou colocar uma outra pessoa. Mas isso é uma particularidade minha, então acho que precisa entender, e você melhor do que ninguém sabe orientar sobre isso. O que a pessoa faz de bom? Não adianta eu chegar para Rafa, para um cliente X e falar assim, olha, você precisa gravar vídeo, você precisa mostrar sua cara, sendo que ele não tem a menor aptidão para fazer isso. Uhum. Eu acho que sim, as pessoas se conectam com pessoas, isso é uma coisa que a gente aprende lá na faculdade, quando a gente estuda sobre marketing, quando a gente estuda sobre publicidade, mas tem que explorar aquilo que a pessoa tem de melhor, Sim. né? Então, assim, poxa, eu me saio muito melhor, sei lá, falando, eu me saio muito melhor escrevendo. Então, Uhum. tentar adaptar a sua realidade. E se você não tem esse know-how, ou não tem essa aptidão, terceiriza. Aham. Entendeu? Tem muitas marcas que utilizam de pessoas que nem trabalham na empresa. Uhum. Então, acho que é você saber que você pode. Se você quer muito fazer isso, então estuda, né? Uhum. Assim, hoje, Rafa, os conteúdos mais específicos, mais robustos, captações mais específicas e mais robustas, são feitas pela Sacra. Eu não tenho essa capacidade. Mas o que é mais do dia a dia, sou eu quem faço. Então, assim, Uhum. eu fui aprender a gravar, eu fui investir num celular legal, porque eu não vou gravar com uma câmera, não tenho a menor aptidão para isso. Eu fui aprender sobre edição, o mínimo. Eu fui aprender sobre algumas coisas. Então, eu fui aprender para fazer. Por que eu fui aprender para fazer? Eu entendia que talvez fique um pouco confuso para as pessoas entenderem. Você tá com a Sacra, não tá com a Sacra. A Sacra não me atende todos os dias, ela me atende pontualmente. Sim. Porque o meu negócio precisa de algo todos os dias. E não dá para eu pegar a Rafa e colocá-la para trabalhar exclusivamente para mim. Coitado do Thiago, ia ficar das 8, das 9, porque eu tenho uma loucura na cabeça, eu vou lá e gravo, e quando eu vi, eu já fiz, eu já lancei. Não dá para ter uma agência nesse tipo. Sim. Eu lanço pão, eu tenho um pão hoje que não tem amanhã, eu preciso falar desse pão hoje. E aí a gente criava um ruído nessa comunicação, porque não dava tempo de você me atender nisso. Aham. Então eu entendi que eu precisava saber fazer o arroz com feijão, porque eu faço o arroz com feijão todos os dias. Então, assim, é você aprender que o básico você tem que fazer. Porque eu acho que também, para o seu negócio, principalmente, o cliente deve confundir muito. Uhum. Tá aqui, ó, minha rede social agora tá contigo. Exatamente. E aí você acha que a pessoa vai andar com o celular aqui o tempo todo. Eu sei porque eu achava que era assim. Uhum. Que você ia ficar o tempo todo com o celular da Trigol e a cada 5 minutos você ia lá tirar uma foto de um prato que tava passando. Cara, tem hora que sai um prato da cozinha que tá espetacular. Eu falo, calma, eu preciso tirar uma foto, eu preciso fazer um vídeo. Ou faz um sanduíche, olha, me despertou isso, eu preciso comer. Não dá pra eu terceirizar isso pra ninguém. Aham. Então, o básico você tem que ter, né? Sim. E quando eu olho lá pra trás do Instagram, eu falo, cara, que legal, eu consegui. Porque realmente as nossas fotos eram de qualidade completamente diferentes. Aham. Ou eram fotos só quando a gente fazia captação. Só que eu ligava toda semana pra Rafa. Rafa, eu preciso fazer captação. A Rafa ficava mais na padaria do que na Sacra. Aham. E eu entendi que não era assim, né? Aham. Que eu precisava fazer o beabá. Então, tem que estudar. Você tem que... E isso muda completamente a curva do seu negócio. Porque o meu negócio é ali, é no time. Então, assim, eu tenho fornada de panetone hoje. Se eu não postar ontem à noite, e hoje de manhã eu falar disso, as pessoas não compram. E se eu postar hoje à noite, eu sei que amanhã eu corro o risco de abrir a padaria e já não ter mais. Uhum. Então, é um time que não dá para eu esperar de uma outra pessoa para fazer. Só que isso vai de negócio para negócio, Uhum. né? Eu faço um negócio fresco, um produto que precisa ser consumido logo. Então, eu tenho que estar ali e o Instagram tem que ter eu tenho que ter essa agilidade. Sim. E eu acho que esse é o grande diferencial. É fundamental você ter agência. Eu quebro a cabeça por não ter agência. Eu fico o tempo todo falando, meu Deus, eu preciso mandar mensagem para Rafa, eu preciso pedir socorro disso, daquilo.
Mas o arroz com feijão, você tem que saber fazer. Tá sendo feito ali, né? Sim, o dia a dia você tem que fazer. Agora, por exemplo, campanha de Natal. Toda a minha campanha de Natal é feita pela Sacra. Né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda, que faz o meu tráfego, uma pessoa que roteiriza e joga na mão da Sacra e fala, se vira, filha, grava aí que agora é com você. Sim. E também, Lu, essa parte de você entender também que você não conseguia ter uma agência nesse dia a dia, também foi testando, né? Foi. Tipo, cara, você testou, você foi, não deu certo, vamos reformular aqui e onde a gente coloca esse investimento, sabe? Sim. Então, acho que também esse teste, tentativa e erro, também foi muito importante no processo de vocês, assim. E tudo é teste. Desde Sim. que do começo que eu falo que o Joaquim até hoje testa pão todo o tempo. Porque assim, gente, a gente tá 4 anos fazendo pão. E há 4 anos tem erro. Uhum. Vai acontecer. Você vai chegar lá, vai ter um dia que o pão integral tá menor. Porque a gente precisa. É de uma complexidade tão grande, né? Que assim, caiu 3 graus a temperatura, vai mudar a qualidade do pão se meu padeiro não tiver no time de aumentar a temperatura do ar-condicionado ou deixar um pouco mais. E a mesma coisa é com o dia a dia, com os outros negócios. Sim. Eu testei realmente, eu passei por 300 agências, né? Isso aí foi quando a gente teve um problema na nossa relação, né, Rafa? Mentira. A gente teve uma Brigamos. separação A gente e brigou. voltou. Momento de tensão, a gente brigou, reconciliação. Não, brincadeira. É porque eu realmente precisava testar. Porque Sim. eu também não sabia. Sim, Né? e foi muito importante, porque daí você teve repertório. E ela pode falar pra mim, eu sabia, eu falei pra você, tá vendo? Agora você teve que voltar. Agora eu não te quero mais. Mentira. Ela sempre me recebeu de portas abertas. E isso é interessante, porque assim, eu também fui entender. E aí, o que acontecia? Eu chegava na agência, eu explicava, eu falava. Eu falava, cara, esse cara não tá entendendo o que eu tô falando. Uhum. Entendeu? E aquilo explodia na minha cabeça. Eu falava, não é possível que ninguém entenda o que eu tô falando. Né? Eu tô querendo fazer um negócio desse jeito. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer. Uhum. Eu tenho que fazer. Então, assim, hoje, não é que eu sou uma pessoa, ai, meu Deus, expert. É que eu tenho uma cabeça muito fervilhante, criativa. E você tá dentro do negócio o tempo inteiro. Exato, Não tem- exato. É muito diferente. Sim. É muito diferente. Por mais que você mergulhou nesse negócio da fermentação natural, se você for chegar lá e fazer alguma coisa, você vai ter dúvida. Exatamente. Agora, se me pergunta qualquer coisa de relação a marketing, eu vou ter dúvida. A sorte que eu tenho o WhatsApp da Rafa. Então, Rafa, me ajuda nisso, tô com dúvida e tal. Mas é nesse sentido, entendeu? É isso que você precisa entender, que, cara, é particularidade. Então, hoje, o que eu uso do serviço de agência, de tráfego pago, eu não entendo nada. Eu achava que eu entendia, né? Gastei dinheiro para um caramba com isso. Dava retorno? Dava, mas hoje, com um profissional fazendo, me dá muito mais retorno. Sim. Então, hoje, quando eu preciso, é o que eu falei, uma campanha mais robusta, que eu quero um negócio diferente, eu vou buscar ajuda e tá tudo bem. É saber direcionar aonde realmente você coloca o seu investimento e buscar gente que realmente te ajude a fazer funcionar. Entendeu? Assim, o Joaquim estuda hoje o tempo inteiro para lançar um pão novo. Não é, eu vou colocar um negocinho aqui e vai sair um pão diferente. Não. Então, acho que é isso. É essa busca que a gente tem que ter o tempo todo. Lu, eu ficaria aqui horas falando mais. Eu também. Eu falo pra caramba, né? Nossa Senhora. Mas eu queria que você desse o último recado. O que a gente pode esperar do futuro da Trigol, que vem aí. E um recado aberto, se você quiser divulgar a campanha de Natal, produtos final de ano, espaço todo seu. Gente, olha, Trigol tá aí 4 anos. Pra gente, isso é uma conquista incrível. A gente não Parabéns, esperava. Kim, inclusive, que é aniversário dele amanhã. Amanhã, gente, o padeiro principal. Agora o Thiago vai colocar na edição balões e parabéns, palmas. Bota uma fotinho. Ele tá vermelho ali, gente. Nem tá aparecendo, ele já tá vermelho, só de falar o nome dele. Pra gente é uma coisa muito legal. A Trigol, ela tem essa característica não só na comunicação de se reinventar o tempo todo. Sim. Então é isso que a gente tá buscando. Esse momento agora, no outubro, novembro e dezembro, a gente foca o canhão totalmente para panetone. Gente, modéstia à parte, o melhor panetone que eu já comi na vida. Eu não sei fazer panetone, tá? Quem faz é o Joaquim, a única pessoa. E isso também eu acho muito legal, porque o panetone, exclusivamente, é uma coisa que só o Joaquim faz. E não é por, não pode passar receita. A gente não tem nenhum problema com isso. Se o meu concorrente ligar e pedir receita, eu vou dar. A questão precisa de um cuidado muito grande. E a Trigol, ela é completamente voltada nesse cuidado. Então, o panetone, hoje é sexta. O Joaquim começou a fazer na terça esse panetone.
E é um cuidado que ele tem, ele para realmente a vida dele, ele não vai na academia, ele não come. Ele tava falando aqui pro Thiago que não tinha almoçado ontem. O Thiago chegou lá, tava um estresse, porque muda a cozinha, tá aquela loucura. E o Joaquim lá no meio, deixa todo mundo tenso, né? O chefe tá aqui dentro. Mentira. E agora o nosso canhão é totalmente voltado para isso. A Rafa vai comer o dela, tem lançamento, tem sabor novo de panetone. Ixi, tem muita coisa vindo aí. E como que a gente faz pra encomendar esse panetone? Panetone, gente, olha, por enquanto tem fornadas específicas uma vez na semana. Agora vai chegando mais perto do Natal, a gente aumenta essa fornada para garantir que tenha panetone todos os dias no balcão. Hoje, graças a Deus, geralmente a gente anuncia num dia a fornada, no outro não tem mais, é muito rápido. Dezembro a gente garante que tem o tempo todo. Pode encomendar, pode reservar, já tá aberto pelo WhatsApp, Instagram. Eu não quero para agora, eu quero deixar para dezembro. Eu quero experimentar agora. A gente faz uma coisa muito legal, começa a vender desde setembro. Geralmente, setembro e outubro a gente vende com o preço que estava no ano passado. Agora já registrou a partir de hoje. Avisei 5 vezes no Instagram que ia mudar. Não adianta que hoje já tá com preço ajustado. Com uma caixa maravilhosa, feita pela Sacra. Acho que vale a pena, a caixa já é um presente. Então tá ali, tá disponível no balcão. Ah, não consigo, pode colocar a lista de espera. Tem lista de espera já tem lista de espera para dezembro. Até março a gente vem aí, principalmente com panetone, claro, pãozinho nosso de cada dia. Tá ali todo dia. E os empresários que querem fazer confraternização ou presentear seus funcionários também conseguem comprar com vocês? Também a gente consegue. A gente só não faz o panetone pequenininho, porque ele é muito específico, dá muito trabalho pequeno. Mas a gente teve parcerias ano passado, a gente entregou para uma agência que também é sua parceira, quase 200 panetones ano passado. Dá pra gente conversar, dá pra gente negociar sim. Perfeito. Obrigado, Rafa. Obrigado. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu ficaria aqui a tarde inteira que eu falo pra caramba. Ó, antes da gente finalizar, coloca pra gente aqui o @ da Trigol. Isso. E o endereço, onde que a Trigol está localizada em Campo Grande MS. Isso aí. Obrigado mais uma vez, Thiago, também obrigado pela paciência de sempre. Até mais.